É isso aí, minha gente. Estamos ao vivo agora para todo o Brasil aí. Muito bem. Sou eu aqui, o seu comunicador, Marcão da gente, né? Maravilha, tô feliz demais. Hoje é um dia de alegria, né? Um dia de festa hoje, né? Nós estivemos aqui, passando aqui hoje no estúdio da rádio Império FM aí, grandes cantores, né? Coisa boa demais. Estamos agora aí vamos dizer assim, numa empreitada, né? Trazendo aí cantores novos aí do Brasil inteiro. Estamos trazendo aí pessoas talentosas, né? Talentosa demais da conta, né? São pessoas aí que vão, né? Acrescentar muito nos nossos programas novos, né? Muito bem, e hoje nós vamos entrevistar aqui no programa Papo de Corredor. Entrevistar não, nós vamos bater um papo, né? Vamos bater um papo aí descontraído, um papo gostoso aí com o nosso amigo, né, Fábio Montovani. Ele é um dos técnicos aqui, campeão aqui, né, na região do Grande ABC Paulista, né? Muito bem, ele treina aí a equipe Os Caveiras, que é uma equipe aí vitoriosa, é uma equipe aí que tem mostrado aí, né, grande desempenho, né? Você está vendo aí o vídeo aí, né, da equipe Os Caveiras, tá aí, ó, algumas imagens, né? São o pessoal aí que treina duro todos os dias aí para trazer bons resultados, né? Que maravilha! E nós vamos falar com ele já, né? Vai ser uma alegria muito grande. A imagem ainda não está aparecendo, né? A produção tá me informando aqui, mas vamos que vamos. Nós vamos colocar a imagem aí e você vai conseguir. Vamos que vamos, pessoal. O que é necessário. Agora sim, né? Você tá aí com a imagem aí da equipe campeã, né? É a equipe aí que tem ganhado aí grandes, vamos dizer assim, grandes provas aqui na região do ABC. Isso aí é muito importante a gente divulgar, a gente falar disso, né? Muito bem, são 14 horas e 26 minutos. Estamos aguardando aí mais uns pontos aí de audiência, né, em todo o Brasil. Nós estamos ao vivo pelo CX Rádio, estamos ao vivo também aí pelo Rádios Net e estamos aguardando aí o pessoal ir entrando, né? Já tem bastante gente, estávamos aí transmitindo aí um programa musical, né? E agora vamos entrar aí ao vivo aí com a entrevista aí com de Rio Grande da Serra, não, a equipe de Ribeirão Pires. Muito bem, vamos chamar ele, vamos já bater esse papo descontraído com ele. Tá tudo ok aí, produção? Dá uma olhada aí se tá tudo ok, se tá tudo certo, né? Tem alguns testes ainda fazendo, dá uma olhada aí nos aplicativos, uma olhada aí também no CX Rádio. Vamos ficar de olho aí pra gente poder fazer aí uma transmissão aí de qualidade, né, menino? Uma transmissão boa aí, já tem bastante gente aí, ó. Vamos lá. Tudo ok? Tudo ok? Tudo 100%? Agora sim, vamos que vamos. É isso aí, alô, Fábio Montovani. Ô, meu amigo. Tudo Fala, bem? Marcos. Uma boa tarde. Tudo bem, Marcos? Boa tarde a todos. Maravilha, é um prazer ter você aqui no estúdio aqui no estúdio não, da sua casa, né? Aqui fazendo esse bate-papo aqui com a gente aqui na Rádio Império FM, né? Haja vista aí que a equipe de vocês aí é uma equipe campeã, né? Onde chega aí, sempre tem um ou outro aí no pódio. Conta pra gente aí, o Marcos Montovani, o Fábio Montovani, a sua trajetória. Eu vou te chamar de professor, tá? Vai ficar mais fácil, não tem nome e sobrenome, tá bom? Professor, me conta aí como é que é a sua trajetória, como é que você conseguiu unir essa equipe, qual que é a rotina de vocês aí do dia a dia? Conta aí pra gente um pouco. Bom, Marcos, a nossa equipe, hoje ela atende em 2 cidades, em Ribeirão Pires e Mauá, né?
A gente tem os treinos noturnos, que é de terça e quinta em Mauá, e quarta e sexta em Ribeirão Pires. E a gente usa os espaços públicos, que são os espaços municipais e as ruas, né, para poder fazer as atividades. Trabalhamos aí com a corrida de rua e também com algumas atividades para fortalecimento e melhoria da qualidade de vida. E a nossa rotina é essa, semanal, além dos domingos, que a gente trabalha um domingo sim, um domingo não, de acordo com as planilhas de treino que a gente tem aí e com as provas-alvos, que são as provas que a gente determina durante os 2 semestres, né? E é isso que a gente faz aí, nessa trajetória aí de rotina. Ô, professor, e nessa trajetória aí são quanto tempo, quantos anos, professor? Bom, Marcos, assim, a equipe Os Caveiras, ela oficialmente tem 8 anos de existência, tá? A gente oficializou ela em 2014, mas antes disso, esse projeto ele já vinha desde 2003, lá atrás, quando eu trabalhava na Academia Imagem, em Mauá, e aí eu levei o pessoal para começar a correr na rua e a gente começou a oficializar os treinos aos poucos, e aí em 2014, quando eu decidi realmente assim, aprimorar a questão da corrida, eu deixei a academia e comecei a dar mais atenção e fundei a equipe. Registrei o nome, né? E fiz todo o trâmite aí para a gente poder se propagar como uma equipe, uma assessoria esportiva, vamos dizer assim, que é hoje que a gente busca, tá? E qual o objetivo, professor? O objetivo maior, qual criar atletas de elite, o objetivo além da qualidade de vida, claro, qualidade de vida, além de saúde, enfim, mas há um objetivo maior, qual que é o objetivo aí da equipe Os Caveiras? Marcos, nós temos na equipe pessoas com vários objetivos, né? Desde a alta performance, pessoas que têm ali uma qualidade atlética um pouquinho mais aprimorada para poder correr perto de pessoas profissionais, né? E também temos aquelas pessoas iniciantes que querem dar aquele primeiro passo para poder iniciar alguma prática esportiva para poder melhorar a qualidade de vida. E automaticamente isso vai acontecendo. A pessoa entra na equipe, vai evoluindo e às vezes acaba se surpreendendo com os resultados e chega até essa alta performance aí, né? Nós já temos aí alguns casos de pessoas que já chegaram até perto aí de atletas de alto rendimento, né? E a gente trabalha com isso, vai adaptando as atividades para todos eles. Todo mundo treinar junto na equipe, mas cada um tem o seu objetivo, tá? Muito bem, o professor, maravilha, o professor, vamos lá, o nome, o pessoal perguntou muito aqui para mim na minha produção, o nome Os Caveiras, quem inventou esse nome, como vocês conseguiram, dá até medo, né? Fala, Os Caveiras chegou. A gente tá lá para correr, fala, Os Caveiras já tá aí, né? Qual foi a ideia desse nome? Foi o senhor mesmo que inventou? Foi você, professor? A equipe? Como é que vocês fazem para lidar com isso? Esse nome tão assustador aí. Bom, essa é a pergunta que todo mundo faz quando vem conversar com a gente, né? Sempre que é bem curioso, assim, essa questão da propagação do nome. Bom, equipe Os Caveiras, na verdade, o nome da equipe é FMA, né? Tem até aqui no distintivo, aqui no meio da caveira principal, tá aqui o FMA, que significa meu nome, Fábio Mantovani Adriano, tá? Ah, muito bem. Só que na época que foi criada a equipe, estava muito em alta o filme Tropa de Elite, né? Onde tinha o Capitão Nascimento, aquela coisa toda. E o pessoal sempre brincava, falava assim, hoje a gente vai treinar lá nos Caveiras, para poder aguentar o treino tem que ser caveira. E aí começou aquele negócio de brincar, se você for treinar, você é caveira, se você for caveira, você vai treinar. E aí, quando eu fui registrar a equipe, não tinha como mais desmembrar o nome Caveira do FMA, né? Então, hoje a equipe é conhecida como FMA Os Caveiras. Porém, o meu nome ficou menos conhecido, ficou mais Os Caveiras. E assim, eu acabei aceitando essa ideia dos Caveiras, porque a gente colocou como um símbolo de igualdade da equipe. Porque caveira significa isso, né? Se você ser igual a todo mundo, tem essa questão de todo mundo ser tratado com a mesma decência, nada de exclusividade, né? É isso que ficou o nome Caveiras. Muito bem, e a gente vê também que vocês aí tem aí atletas aí muito bom, né? Por exemplo, o domingo passado eu conversei aqui com o Matheus. O Matheus eu já acompanho algumas corridas dele, né? Nos bastidores já olho.
Ele tem uma boa técnica de corrida, ele tem um bom tempo, né? E não só ele, também tem um outro lá, o pessoal chama de pai, ou paizão, o pessoal chama, é isso? Como que é? O Painho. Isso. Que também ele é excelente, ele faz os 10 mil metros, os 10 km, e ele chega praticamente inteiro, né? Ele não chega nem cansado. Tipo, a impressão que dá para nós, né? Que ele chega inteiro. Esses dois atletas, vamos falar desses dois, né? Esses dois que eu vejo. Esses dois atletas, você pegou ele pronto, professor? Ou como é que você fez? Você adaptou ele? Você treinou ele? Você acompanhou a rotina do dia a dia deles? Como é que, além do talento, né? Também tem que ter um talento aí, o atleta também chega com talento, o professor ele só coloca aí, vamos dizer assim, os pingos no i. Me diz aí, como é que foi esses atletas? Bom, Marcos, assim, além do Matheus e Zé Paulo, a gente tem alguns outros atletas que estão tendo um despontamento muito bom na equipe também, tanto na questão de geral nos pódios, quanto na questão de categoria, já se firmaram como atletas de ponta ali da equipe, né? Entre eles, posso também dizer, na questão feminina, a Ângela, temos Antônio Menezes, que também está sempre nas provas aí na geral, e, enfim, temos outros mais, se eu for passar todos não vai dar tempo de falar aqui, mas falando um pouquinho do Matheus e do Zé Paulo, bom, Zé Paulo em primeiro lugar é um dos corredores de ponta da região aqui do ABC, né, é o que geralmente ganha as provas de 10 km aqui, e que está sempre se despontando aí nos primeiros lugares, né. Zé Paulo chegou para a gente há algum tempo, já treinava, já por conta própria, né? A gente apenas lapidou um pouco mais, ensinou um pouco mais sobre de metodologia de treinamento, falamos um pouco mais de parte de fortalecimento, musculação, falamos um pouco de suplementação com ele, e aí começou a obter resultados ainda melhores daqueles que ele já apresentava, né? Tanto que nós temos aí, Zé Paulo, fizemos uma promoção para ele um ano aí na Correção Silvestre, ele ficou entre os 100 colocados da São Silvestre, né? Ele tem aí um bom currículo, uma boa marca aí no currículo dele de corredor, tá? Bom, o Matheus é um menino que chegou pra gente agora, cru, bem tranquilo, treinando sozinho, e aí estamos lapidando ele da mesma forma, né? Tem muito despontamento no esporte, tem uma chance boa de ir para frente como atleta de elite, mas o que a gente precisa para ele agora, nesse momento, é arrumar um patrocínio, alguém que possa estar encorajando mais ele na questão financeira, né? Porque trabalhar e competir é uma coisa complicada. Zé Paulo já tem uma estabilidade um pouco melhor, já trabalha, já se firmou no esporte. Então, assim, o Matheus, a questão é um pouco mais complicada, a gente está tentando correr atrás. Mas é um fruto nosso aí que realmente, com certeza, vai sair logo da equipe e vai despontar em algum lugar mais para frente aí, com certeza. Muito bem, eu também concordo. Ô professor, e também eu vejo sempre nas corridas, acompanha com o senhor uma moça, uma moça que tem deficiente, né, visual. E o senhor sempre carrega ela. Como que ela apareceu lá na equipe? Bom, a Enaira, que é a nossa atleta muito bem. Né? Não só ela, nós temos outros deficientes na equipe também, mas a Enaira hoje é uma das principais que mais acompanha os treinos comigo. Bom, a Enaira, ela é uma aluna que ela fez parte do programa paralímpico, tá? Escolar paralímpico. Eu a conheci em 2012, quando ela tinha ainda apenas 12 anos de idade, e eu trabalhava em São Bernardo do Campo, na PADV, que era uma instituição para pessoas deficientes. Lá eu era atleta guia, até acho que você deve estar vendo aqui no fundo. Sim, o colete. Eu trabalhava como atleta guia e técnico deles, junto com o professor Walter Agripino. E lá a gente trabalhava com os jovens e com as pessoas, né, os deficientes mais velhos também, promovendo a prática esportiva. E a gente fez parte do programa paralímpico, né, e dá andamento aí do CTB. A Inara hoje ela está em segundo lugar no ranking brasileiro, com a segunda melhor cega dos 5.000 metros, tá? E ela tem despontado aí nas provas, tentando buscar uma bolsa atleta. A Inara hoje se tornou um símbolo da equipe, porque ela não consegue treinar sozinha em outros locais, e aí acabou treina com a gente regularmente nas cidades aqui de Ribeirão Pires e Mauá, tá bom? Muito bem. O professor, uma pergunta aqui do Dr. Borges, o Antônio Borges, é uma pergunta que eu estava
pensando nisso. O senhor veja bem, a equipe do senhor hoje são quantas pessoas em média? Bom, Marcos, a gente tem uma oscilação de pessoas aí de acordo com o período, né? Quando fica um pouco mais frio, cai um pouco o número, mas geralmente nós temos aí, regularmente na equipe, somos cerca de 100, 120 pessoas, tá? Mas cadastrado na equipe, nós temos aí mais de 500 pessoas cadastradas que já foram nossos alunos. E como é que o senhor faz para lidar com a pergunta aqui do Borges, né? Com a união da equipe, né? Porque não é fácil, cada um tem um temperamento, um ou outro tem uma vaidade ou outra, e aí o treinador ele precisa ser linha dura. Eu me lembro do Barba, eu treinei com o Barba há alguns anos atrás, lá em Ribeirão. O Barba ele era linha dura demais, a gente mal chegava na pista, ele já chegava tomando bronca. O homem era demais. Só que o pessoal gostava dele, né? A gente tinha um respeito com ele. Na época treinava o Taquinha, não sei se o senhor conhece, o João Lins. Eu estava também nessa equipe, enfim, e ele era bem linha dura, ele conseguia manter uma união, né? Qual que é o segredo? Como é que o senhor faz para manter essa união? Porque a gente vê que é uma equipe unida. A gente chega nas competições, quando tem os caveira, a gente percebe a união de vocês, né? A gente percebe isso. Isso é dado a um trabalho, né? E creio que esse trabalho parte boa parte aí do treinador. Como é que o senhor faz para lidar com isso? Conta aí pra gente aí, qual é o segredo? Bom, Marcos, assim, a equipe Os Caveiras, ela tem um perfil um pouco diferente daquele andamento de treinamento que o Sr. Nelson Barba ele costumava fazer, né? O Sr. Nelson trabalhava com um pouco mais de alta performance, então, assim, nada mais justo do que você cobrar o atleta para aquilo que ele necessita fazer, né? Aqui na equipe a gente tem um pouco mais de flexibilidade nessa questão do resultado, né, do comprometimento físico de estar ali o tempo todo se desgastando como deve ser para alcançar os resultados. Entretanto, aqueles que priorizam essa parte esportiva também têm um pouco de cobrança, né? O que mais assim a gente pega no pé aqui, que poderia se dizer de pegar no pé, mas a gente é um pouco mais firme, é na questão de igualdade mesmo. A gente gosta que todo mundo seja bem tranquilo, flexível, que acolha bem as pessoas e que tenham assim um pouco de postura para passar um bem-estar para quem entra, né? Então essa é a questão maior. Quanto à questão do treinamento, eu tenho alguns momentos que a gente cobra um pouco mais os atletas também, para eles não fazerem quilometragens maiores ou intensidades grandes ou muito treino, para que eles não adquiram lesões e tenham assim problemas futuros de comprometimento físico, né? Mas essa questão assim entre o alta performance e a gente ainda tem um pouco de flexibilidade, tá? Mas a gente consegue dar conta sim, porque essa parte social de se interagir, a gente faz muita festa, a gente se encontra muito, faz muito café da manhã para conversar, para pôr em dia as coisas. Então acaba a gente resolvendo bastante coisa assim de problemas que acabam tendo as pessoas às vezes falam, não estou muito feliz com isso, eu queria fazer isso aqui. Acaba dando certo, tá? Essa parte de comprometimento aí social também, tá bom? Muito bem, e a questão aí, tá falando de lesão, né? A lesão persegue mesmo alguns atletas, né? Pelo menos no meu caso, persegue bastante. Vocês têm aí, dentro da equipe, tem algum profissional ligado a essa área que pode dar essa força? De repente lá alguém lá que é um fisioterapeuta, que dá esse apoio, vocês têm isso? Ou esse apoio ainda não chegou? Aqui na equipe nós temos uma pessoa que é a Ellen Félix, ela é fisioterapeuta, e ela é uma das pessoas que nos apoiam em fazer atendimento com as pessoas da equipe, né? Ela atende de forma particular, mas por ser uma parceira que está sempre com a gente, também é nossa atleta da equipe e também corre aí nas provas de ponta, né? Ela está sempre dando um respaldo melhor, assim, em questão financeira para atender as pessoas e um comprometimento maior, assim, na questão de aproximação, né? Já conhece um pouco o caso de cada um, de como corre. Então, é uma parceira muito boa que a gente, assim, agradece muito por ela estar com a gente e está sempre se dedicando, tanto como atleta como fisioterapeuta, né? É até difícil a situação dela, porque muitas vezes acaba até atendendo as pessoas no treino,
conversando, né, dando toques e orientando fora do horário de serviço dela. Mas é uma parceira nossa aí que é fundamental para que a gente tenha essa retomada aí de lesões e segurar o pessoal para não se machucar. O professor, então, na verdade, o senhor tem uma equipe, então, né? Não só uma equipe de atletas, mas uma equipe de profissional por trás, né? O profissional que está ali apoiando, é isso? A gente orienta os atletas, aqueles que querem buscar sempre maiores objetivos e metas, a estarem procurando profissionais que são ligados a gente, que a gente conhece o trabalho e que tem uma boa conduta de andamento assim, naquilo que a gente gosta. Então, por exemplo, a Ellen é uma que a gente tem confiança na parte estrutural física, da parte da fisioterapia. Temos outros que são os nutricionistas que a gente acaba indicando. A equipe não promove, não dá esse atendimento de graça para os atletas, mas assim, por estarem ligados à equipe, eles acabam dando um vínculo melhor na questão financeira, atendendo um pouco mais barato, ou tratando um pouquinho de forma mais personalizada, né? Então a gente orienta muito e a gente tem esse respaldo de alguns amigos de outras áreas, como a nutricionista, como a Ellen, né? E enfim, outras áreas que são suficientes aí para o atleta. Muito bem, nós estávamos conversando no início, você estava informando a gente a respeito da importância de arrumar aí um patrocínio a alguns atletas, né? Mencionamos aí o Matheus, que tem aí idade e tem tempo, né? Ele tem um tempo legal, tem idade, tem possibilidade, né, do menino chegar aí nas grandes equipes, tem possibilidade dele ingressar aí na elite, há uma chance, né? Grande, não há uma chance pequena. E em relação a isso, a gente sabe que as corridas amadores que a gente tem pelo Brasil, a gente tem aí os gastos, né, do dia a dia, uma inscrição, uma viagem, uma coisa ou outra. Como é que vocês fazem para lidar com isso? De repente você tem um atleta bom, né, competitivo, mas de repente esse atleta ele não tem assim, as condições financeiras não ajudam, né? Como é que vocês fazem para lidar com isso dentro da equipe? Bom, nós temos assim alguns parceiros, né, que a gente chama de patrocinadores, e que esses patrocinadores muitas vezes, quando a gente precisa fazer alguma atividade como essa aí de fazer inscrição para atleta, alguma coisa, eles acabam até nos ajudando, né? Não é sempre, porque eles já nos ajudam aí nos nossos eventos, que são eventos de aniversário da equipe, eventos de final de ano, nessas questões sociais da equipe eles já ajudam bastante, né? Mas eu mesmo, o professor Fábio, acabo de vez em quando pagando algumas provas para alguns atletas para eles poderem ter esse despontamento, né? Não é sempre que a gente pode pagar, a gente combina com eles algumas provas-alvo que dá para a gente poder dar uma força, e até mesmo a questão de transporte, né? Porque as provas são caras para poder ir, voltar, hospedagem. Claro. A gente não tem condição de bancar tudo, mas sempre quando é possibilidade, a gente chama os parceiros e escolhe uma prova ou outra e acaba dando uma forcinha aí de vez em quando para eles, tá? O professor, e também além dessa questão aí financeira, né, que não tem jeito, tem o gasto, né? Você tem que sair de um lugar para o outro, tem o gasto, você tem que pagar uma inscrição, né? Enfim, além dessa questão, como é que vocês fazem, vamos lá, para conseguir um apoio dentro da equipe? Por exemplo, você tem um profissional aí, né? O fisioterapeuta, você tem aí o nutricionista, né? Que dá esse apoio. Como é que esses profissionais chegam? Eles chegam para treinar ou não? O senhor vai buscar fora, pede o apoio para eles, nos apoia, faça um preço melhor, dá um atendimento mais personalizado à minha equipe. Essa pergunta, porque se tiver algum profissional querendo apoiar agora, como é que ele faz também para conseguir aí ter esse acesso aí junto à equipe? Bom, Marcos, a gente tem um número de pessoas que já são considerados nossos patrocinadores oficiais, né? Eles nos ajudam dessa forma que eu falei, de forma assim bem não muito intensa. A gente não tem uma cobrança certa de cada um, a gente deixa livre para que eles nos ajudem como pode. Sempre que há gastos, a gente conversa com eles, fala, a gente está precisando fazer isso aqui, a gente está querendo dar uma força para esse aqui. E aí cada um propaga daquela forma que dá, né? Olha, posso te ajudar dessa forma, vou te dar isso daqui. Que nem às vezes de atendimento, no caso fisioterapia, de atendimento na parte nutricional.
de inscrição, alguns parceiros falam, eu pago a inscrição desse atleta esse mês aqui. Não é sempre que o tempo todo a gente consegue essa reciprocidade, né? Pelos devidos custos serem muito altos. Mas quem tiver interesse e quiser, de repente, fazer parte assim, do grupo de patrocinadores, pode entrar em contato com a minha esposa, que é a Célia, que é ela que faz mais essa parte administrativa da equipe, que ela também é professora e me ajuda. E pode estar conversando, porque se de repente quiser patrocinar diferentemente um atleta ou fazer algo um pouco maior, a gente está aberto aí para novos parceiros também, tá? Os atletas deficientes, professor, os atletas deficientes tem aí... Ixi, caiu. Caiu aí, Célio? Dá para ouvir aí ou não? Marcão, caiu aqui, não tô te ouvindo, tá? Tô esperando, aguardando o sinal. Acho que caiu a internet dele lá, né? Opa, alô, professor? Me ouvindo? Opa, tô ouvindo. O sinal deu uma caidinha aqui, mas já retornou, já retornamos. Mas vamos lá. Os atletas deficientes que queiram procurar vocês, como que deve proceder? Bom, Marcos, hoje a gente tem na equipe em torno de 4 ou 5 atletas deficientes, entre eles deficiente físico, deficiente intelectual e deficiente visual. Eles podem estar entrando em contato com a gente e a gente está conversando e combinando horários de treinos e condições, porque o local que a gente treina muitas vezes não é um local muito específico para que eles treinem, que no caso do deficiente visual a gente tem que ter um pouquinho mais de acessibilidade, né, e pessoas para guiar. Nem sempre eu posso estar guiando o tempo todo, eu e minha esposa. Então, assim, dependendo da deficiência, a gente tem que conversar um pouco. Se for um cadeirante, tem que ver qual é o local que ele pode ir para treinar, porque às vezes não dá para fazer o mesmo percurso. A gente não é uma equipe assim que consegue atender a demanda muito grande de pessoas deficientes, mas a gente está buscando aí, de repente, se a pessoa quiser, está começando uma prática esportiva, alguma coisa, é só entrar em contato com a gente combina para ver se há a possibilidade de englobar aí nesses dois locais e em horários que facilite mais para ela e para a gente também, tá? Muito bem, o pessoal aí que está ouvindo, nós tivemos um probleminha porque a gente tá aqui com o aplicativo CX Rádio, Radiosnet, enfim, estamos em todos os meios além do Facebook, tá bom? Se a conexão tiver ok aí, dá um ok pra gente aí nos comentários, tá bom, pessoal? É que em vez em quando dá uma queda mesmo, é assim. Mas vamos lá, retornando aqui a nossa conversa, professor, a gente percebe, por exemplo, eu mesmo percebi que, por exemplo, uma corrida, às vezes, não tão longe uma da outra, 2, 3 corridas por dia. Não, vamos simplificar a pergunta, mais fácil. O atleta seu, ele corre quantas corridas no ano? Pronto, o atleta seu assim, como o Matheus, como o pai lá, o Paim, né? Como essa turma, corre quantas corridas por ano? Bom, Marcos, o pessoal que corre as provas de 5 e 10, que a gente considera provas mais curtas, né? Eles correm em torno de umas 2 provas por mês no máximo. Às vezes acontece de correr 3, tá? Dependendo da situação. O pessoal que corre em provas mais longas, maratona e meia maratona, eles correm um pouco menos de provas em relação a esse pessoal. Claro, então, assim, as planilhas são diferenciadas nisso, né? Nessa questão de prova. Geralmente, o pessoal das maratonas corre no máximo 3 maratonas no ano, tá? Ou 4 para poder estourar. E o pessoal de 21 geralmente corre em torno de 5 a 6 provas ou 7, no máximo 8 meias maratonas no ano. Geralmente a gente faz essa questão de quantidade, tá? Muito bem. E com isso, é claro, né? Com o atleta que corre 3 por mês, ele corre bastante, né? Não é pouco, porque você veja bem, se é 3 provas por mês, o treino é pouco, não dá para treinar tanto, né? E como é que o senhor faz no treino do dia a dia? Por exemplo, o atleta 10 mil metros, né? O senhor treina o quê? Ritmado, tiro, longão, como é que o senhor prepara o atleta para que ele chegue na prova bem? Porque tem a questão do descanso também, né? Sim. Bom, o pessoal que é das longas distâncias, a gente tem uma planilha um pouco mais específica para eles,
eles têm o treino de 3 rodagens por semana, 4 rodagens por semana, tá? Sendo um treino específico, que são treinos com fartlek, treinos com velocidade, treinos com rampa, enfim. Um outro treino que é um treino numa rodagem recuperativa, né? E os outros 2 treinos com uma rodagem média e a outra longa, no final de semana, tá? Então, geralmente, 4 vezes na semana, o pessoal que treina maratona e meia roda por semana. O pessoal que é de 5 e 10, geralmente eles treinam também 4 vezes por semana de rodagem, com distâncias mais curtas e priorizando um pouco mais a questão pliométrica aí, alguns dias na academia, que eu passo para eles também alguns treinamentos de parte resistida, tá? Cada um tem sua planilha, eu faço essas planilhas de acordo com o semestre, e aí a gente fecha a cada semestre 2 planilhas por semestre, para a gente poder fazer os treinamentos. E aí eu vou variando ela de acordo com as provas que a gente acaba escolhendo, né? Como depois da pandemia a gente teve esses problemas de não ter provas, então a gente está tendo agora uma retomada de tomar esse cuidado, de ver as provas que vão surgindo e adaptando as planilhas, principalmente o pessoal de 5 e 10, que é as provas que acabam tendo mais variedade aqui na nossa região, tá? Professor, todos os treinos são feito por ti, você que elabora tudo, tudo passa pela sua mão ou não? Por exemplo, chega um mais iniciante, você vai treinar aqui ainda espera um pouquinho. Chega o mais avançado, você tá mais avançado, você é aqui, não vai para ali. Como é que o senhor faz? Qual que é o processo que o professor adota nessa questão? Bom, no começo, quando eu comecei a equipe, o treinamento era todo passado pelas minhas mãos, como é agora. Entretanto, a minha esposa, Célia, ela também agora está entrando mais nessa parte de questão técnica, né? E ela me ajuda bastante na questão dos aquecimentos e agora está começando também a entrar na parte de elaboração de planilhas. A gente está dividindo um pouco essa questão técnica para que ela também, além de desenvolver, a gente possa ampliar e atender mais pessoas, né? Porque é muito complicado a gente montar a planilha para 100 pessoas, né? A gente tem que adaptá-las o mais personalizado possível. Então, como ela agora está já tem tido um desenvolvimento melhor nessa parte técnica, ela tem me ajudado bastante, tanto na parte prática quanto na parte técnica, teórica, aqui na parte de montagem. Ela é também formada em educação física, igual o senhor, como é que é? Sim, nós dois somos formados em educação física, temos o CREF, trabalhamos em escola e temos as nossas atividades extra aí, que é a equipe e a academia, né, para prestar serviço. Muito bem, a academia que... por exemplo, a academia que o Matheus ele treina, é uma academia aí que fica à disposição aí, também aí para a equipe. A disposição, só que eu digo, é um desconto maior, vamos dizer assim, me ajuda, cortesia. Uma cortesia, pronto, essa palavra, para não dizer de graça, né? De graça não dá, né? Uma cortesia maior para os atletas. Bom, a questão da academia, Marcos, é muito importante. A gente sempre indica para os atletas fazerem uma atividade extra corrida, aqueles que querem buscar algo maior dentro da corrida, né? Ou até aqueles que, de forma recreativa, fazem muita atividade, precisam ter uma academia suportando a base técnica dos treinos. Então, assim, como eu trabalhei muitos anos na Academia Imagem em Mauá, hoje ela fechou agora há 2 meses atrás, ela fechou as portas, né? Trabalhei 20 anos lá, a gente tinha uma parceria. Geralmente o pessoal fazia um preço mais em conta, dava um suporte melhor em passar os meus treinos para os alunos. E agora, na outra academia onde estou indo, a gente está tendo geralmente onde meus atletas vão, a gente costuma mandar um treino pronto e ver se a academia dá um respaldo para a gente. Olha, você pode respaldar o meu atleta passando esse treino já personalizado para ele. E às vezes, que nem o Matheus, ele buscou por conta própria parceria com a academia dele, a pessoa se prontificou, gostou do Matheus e o ajudou nessa questão financeira também, além de passar os treinamentos de forma particular e personalizada, tá? Mas é isso que a gente faz. Professor, o senhor faz tudo isso de forma voluntária? Marcos, aqui na equipe, o pessoal, eles têm uma contribuição, que é uma mensalidade, não é um custo alto,
e por esse custo a gente acaba dando esse retorno de trabalho para as pessoas, né? O que eu ofereço para eles? Eu ofereço as planilhas de treino, orientação técnica, né, de corrida, e a gente, além disso, em todos os treinos, a gente leva guarda-volume para eles deixarem as coisas. Eu ofereço fruta e água durante todos os treinos que a gente produz na equipe. Então, não é uma forma totalmente voluntária, mas é um custo bem baixo, se tratando assim de uma boa visibilidade de técnica que a gente oferece a eles, né? E um suporte estrutural também, tá? Mas não é totalmente voluntário. Por exemplo, quem quiser participar da equipe, o pessoal que está ouvindo a entrevista, mora aí em Mauá, mora nas edimiações aí de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, e eu quero entrar para a equipe, gostei da equipe, gostei do professor, enfim. Como é que ele faz? Ele tem que procurar o professor, tem que ir em qual local que ele tem que ir, enfim, como que ele deve proceder? Bom, a pessoa ela pode vir conhecer a equipe a hora que ela quiser, sem comprometimento nenhum financeiro de imediato. Pode vir fazer um treino durante uma semana para conhecer os horários, locais, o pessoal. É só procurar a gente pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou até mesmo pelo WhatsApp, tá? Depois eu posso estar deixando aí. E agendar uma visita, falar assim, olha, eu quero ir lá conhecer o treino, como é que é, e fazer um treino com vocês. Se a pessoa gostar, achar legal, bacana, ela pega uma ficha, faz um cadastro, né? E aí a gente pede para ela orienta ela a fazer alguns exames médicos, se a pessoa, né, já tem algum comprometimento, alguma coisa assim física. Se ela não tem, a gente já vai trabalhando essa estrutura dela até ela fazer um exame físico para ela se manter como firme na equipe. E aí ela acaba ficando membro da equipe, tá? E assim que eles já entrando, eles já pagam, se eles quiserem pagar mensalidade para se fazer firmar também como membro da equipe, a gente já faz tudo isso de uma vez. Muito bem, muito bem. Boa. Uma outra pergunta também, professor, importante. A questão também aí você falou das planilhas, né? E também falou no início que hoje toda a equipe, né? Se tivesse todos juntos, não tivesse o problema da pandemia, tivesse todo mundo, seria aproximadamente 500 pessoas, né? Mas digamos que ativo hoje tem o quê? Mais de 100 pessoas ativas hoje. É isso? Nós estamos mais ou menos com esse número, entre 80 e 90 pessoas ativas. Lembrando também que dentro da equipe nós temos a parte social. Temos algumas pessoas que a gente trabalha de forma gratuita, né? Não tem o respaldo financeiro que a gente pede de volta para a gente poder ter assim comprometimento com a equipe. No caso até dos deficientes, a gente também tem essa abertura. E algumas pessoas que às vezes têm algum problema financeiro, que no meio do caminho perdeu o serviço ou está passando por alguma dificuldade, a gente tem assim, sempre essa questão social aí, tá? Mas agora, assim, integrantes mesmo, nós estamos num número mais ou menos de 60, 70 pessoas ativas. Muito bem, e como é que o senhor faz para lidar com isso? Por exemplo, fazer planilha de cada um, porque tem que conhecer cada um individualmente, né? Então, não deve ser uma tarefa fácil, deve ser uma tarefa extremamente difícil e uma tarefa extremamente de responsabilidade, né? Porque o senhor veja bem, cada atleta é uma história, cada atleta é um jeito, cada pessoa tem uma performance. Então, o treino que o senhor passa pro Matheus não dá para passar pro João, o treino do João não dá para passar, né? Não é uma planilha padrão, é cada um com a sua individual, com a sua individualidade, né? E o senhor tem que acompanhar. Como é que o senhor faz? O senhor consegue fazer a planilha e consegue acompanhar um a um? Bom, Marcos, quando o atleta ele já trabalha comigo, já tem um bom tempo trabalhando comigo, né, treinando, fica um pouco mais fácil a gente padronizar a questão de planilha de tempos, de planilha de rodagem, a gente já tem mais ou menos alguma coisa montada na cabeça. Até o próprio atleta já se estrutura com isso, né? Agora, quanto à questão dos demais que vão entrando, que vão chegando, a gente faz uma planilha geral da equipe, né, para a gente poder fazer, por exemplo, a planilha de 42. O atleta quer rodar 42 km, vai ser uma proposta de trabalho dessa forma. Você vai rodar essa quantidade por semana, vai fazer esse tipo de metodologia na semana, e aí, dependendo se é uma pessoa iniciante, a gente adapta com um pouco menos de vigor, um pouco menos de intensidade. Se for uma pessoa que ela já tem um histórico, a gente deixa chegar perto daquilo que é possível que a gente coloca, né? E aí a gente vai dando essa adaptação o tempo todo.
É claro que a gente depende muito da pessoa para ela ter um pouco de maturidade esportiva para entender isso, né? Não sair correndo de qualquer forma, saber que ela tem que ir devagar, ou saber que se ela quiser acelerar, ela precisa ter um pouco mais de rendimento fora da equipe também, se propor a se alimentar melhor, se propor a ter uma questão de trabalhar com fisioterapia para recuperação, a questão do fortalecimento. Então, tudo isso a gente orienta o atleta de forma personalizada, né, nos bastidores. Acabou o treino ali, ó, como é que está seu treino? Você está se dando bem? Está sentindo alguma lesão? Está isso? Porque no momento do treino não dá tempo da gente fazer muitas correções, é mais no geral mesmo. Mas eu tenho conseguido e tem sido bem gratificante, assim, fazer essa questão muito quantitativa de orientação do pessoal. Muito bem, o local aqui de treino, o pessoal tá colocando aqui, né? Mauá, treino noturno, Paço Municipal às 19 horas, Ribeirão Pires às 19h30 e também no complexo Ayrton Senna. E sessão de tiro, vocês fazem aonde, professor? Marcos, como a gente não disponibiliza de pista para poder correr, a gente costuma fazer os tiros no próprio Paço Municipal mesmo. A gente utiliza ali as imediações ali do Paço Municipal, na Praça do Relógio, ali em Ribeirão Pires. E em Mauá a gente costuma usar muito a ciclofaixa, que é ali onde o pessoal vai para sentido sertãozinho. Geralmente os tiros são feitos ali. Lógico, não dá para dar a mesma qualidade de tiro que um atleta profissional tem numa pista, claro, né? Mas a gente orienta as pessoas fazerem num tempo e num desgaste conforme é possível, né? Mas geralmente a gente usa ali. Quando é um trabalho muito, muito forte, muito aprimorado, a gente acaba combinando e leva o pessoal para a Vila Gomes, que é lá na faculdade. Pessoal aí que tem comércio, o pessoal aí que tem a sua empresa, o pessoal aí que tem aí o pequeno comerciante, né, e quer colocar aí o nome na camisa, quer patrocinar um atleta, quer patrocinar outro, quer patrocinar a equipe, deve comparecer em qual posto desses aqui? Pode nos procurar pelo Instagram mesmo, equipe Os Caveiras, manda uma mensagem pra gente, ou pelo meu Facebook, ou pelo WhatsApp, depois eu posso estar deixando, minha esposa acho que vai colocar aí daqui a pouco, e dá um toque pra gente. Se quiser fazer uma parceria conosco, a gente tem aí a grade de camiseta, nós temos a tenda que a gente adesiva também com os nomes nos eventos, né? Porque a gente tem vários eventos que a gente participa aí também, não só de corrida, mas a gente vai em algumas, de repente, festa que a gente promove, que tem a montagem de tenda para poder pôr o nome dos parceiros. Então é só entrar em contato com a gente, que a gente já faz essa ponte para poder estar sendo um parceiro nosso, tá bom? Corrida, vocês promovem corrida também, professor? Marcos, hoje os Caveiras nunca fizeram uma corrida oficial dos Caveiras, né? O que nós fizemos até hoje, que nós temos, a gente tem o nosso projeto Caveira Kids, que é uma corrida para crianças, que a gente já está na 4ª edição, e a gente sempre faz no mês de outubro, e esse ano a gente já firmou uma parceria com a Secretaria de Esportes de Ribeirão para promovê-la novamente em outubro. Então essa é a única corrida oficial que os Caveiras têm, que é a Corrida Kids. Fora ela, nós temos aí os nossos desafios, que nós já fizemos alguns desafios, que é fazer rodagens de treinamento altas, né? Ou fazer metas de intensidade de corrida num próprio treino mesmo, como se fosse uma corrida nossa própria, tá? Todo ano a gente faz uma por semestre. Muito bem, criança, né? Agora vamos falar de criança, criança até que idade? Eu ouvi aqui um comentário, alguém informando aí sobre as crianças, né? Kids. Criança até que idade pode procurar? Quais são os cuidados com as crianças? Como é que funciona? Eu tenho lá minha criança, quero levar para participar, participar da equipe, fazer o esporte. Qual a precaução que eu devo tomar e quem eu devo procurar? Bom, Marcos, aqui na equipe, nós temos alguns jovens que participam da equipe de forma até periódica, fazem as atividades com a gente, jovens aí em torno de 13, 14, 12, 13, 14 anos. Agora, crianças, geralmente quando as crianças vêm no treino acompanhadas dos pais, eles costumam nos acompanhar ali naquela primeira parte inicial do treino, que é o aquecimento, aquele bate-papo ali, fazer uma soltura muscular, fazer um alongamento junto, e depois eles ficam livres aqui para poder fazer práticas deles mesmos, né? A gente não tem um projeto, a gente não tem assim, um trabalho voltado próprio para as crianças, né? Nossa meta também é querer atingir esse público futuramente. Mas quando o pai quer se interessar, se quiser vir trazer,
de repente, para fazer uma prática esportiva, quiser mostrar, a gente tem aí criança até de 8, 10 anos que já fizeram parte aí do quadro de atividade com a gente, tá? Posso orientar bastante na questão técnica, porém, se quer fazer algum esporte para começar alto rendimento, alguma coisa, eu tenho outras pessoas que já trabalham mais com esse tipo de trabalho, né? Até mesmo nas prefeituras. Mas pode estar vindo no treino para a gente fazer uma orientação, para poder fazer uma vivência, que não há problema nenhum, tá? Muito bem, então chegou lá o pai, quer trazer a criança, a idade tem que ter vamos dizer, um pouquinho de estrutura, né, professor? Não dá para ser muito menino também, né? Marcos, hoje em dia os jovens estão entrando cada vez mais nas provas que a gente considera de meio, fundo e fundo, né? Ainda há muita controvérsia na literatura, ainda tem muitas orientações divergentes, né? Fábio, eu tenho uma conduta pedagógica, escolar, esportiva sobre isso. Eu ainda sigo muito a questão das orientações da Secretaria de Educação, dos protocolos de trabalho das federações. Então, eu como profissional, geralmente eu indico que essas provas de meio fundo que a gente costuma participar 5, 10 quilômetros, tem que ser para a criança um pouquinho mais na fase ali depois dos 13, 14 anos. Antes disso, eu acho que é um pouco puxado ainda, mas respeito a opinião de cada um. Existem pais que já estão colocando o filho para correr em uma idade mais baixa que isso, então cada um tem a sua conduta, mas eu geralmente sigo uma cartilha um pouquinho mais específica na questão pedagógica, tá? Provas de meio fundo e fundo, um pouquinho mais na idade ali depois dos 14, 15 anos seria o ideal para estar começando a desempenhar alguma coisa melhor, tá bom? Professor, os atletas em desenvolvimento, como o atleta que entrevistamos domingo passado, precisa de um patrocínio, precisa de ajuda, para ver se consegue só treinar, né? Para tentar atingir o objetivo dele, que é aí ingressar aí numa equipe de elite, né? Como é que o senhor faz? O senhor traz esse apoio, por exemplo, o senhor pega esse atleta, leva esse atleta, vai para um clube como a Funilense, um clube que já está em destaque, como é que o senhor faz? O senhor traz esse apoio também? Bom, Marcos, a situação do Matheus particular é assim. Hoje o Matheus ele é atleta da equipe Os Caveiras, né? A gente patrocina ele de forma bem esporádica, ajuda em algumas provas, ajuda em, às vezes, algumas outras coisas. Entretanto, como eu não tenho condição de patrociná-lo de forma íntegra, eu estou aberto para, se de repente algum empresário quiser levar em outro clube para que ele desponte mais e tenha desenvolvimento da carreira dele, eu estou aberto a desempenhá-lo aí para outras equipes, né? Mas gostaria de receber proposta antes para saber se realmente vale a pena, porque ele está sendo bem orientado. Até para orientar ele, né, professor? Ele tem condições de crescer ainda aqui dentro. Mas, de repente, for uma estrutura muito maior, se a pessoa quiser dar algo muito mais aprofundado, eu estou aberto aí para poder estar orientando ele para ir a outros clubes ou fazer testes, algumas coisas a mais aí, tá bom? Ele tem 21 anos, é isso, professor? 20, 21? O Matheus, ele fez, eu acho que ele vai fazer 21 agora, tá? Tá numa idade bem bacana para poder fazer essa transposição dele aí para o alto rendimento. E o que eu gostaria no momento assim, se não houver um patrocínio muito forte para ajudá-lo, pelo menos algum parcial que pagasse as provas para ele, suplementação, e algo mais assim como tênis, como coisa que é necessário para um atleta tá almejando aí, tá bom? E o problema do atleta, um atleta com 20 anos, ele é um atleta novo, mas também não é tão novo, porque o atletismo, a idade, ela principalmente para a elite, ela voga muito, né? Então, cada ano que passa, quer dizer, é uma corrida contra o tempo, é uma coisa, assim, impressionante, né? Você tem que correr demais contra o tempo. Então, dado-se a isso, não gera uma preocupação com o atleta, assim, com que tem essa euforia, que quer, né, ter um destaque rápido, e tá certo, tem que pensar rápido mesmo, porque a idade passa, o tempo passa, e para esse tipo de esporte nosso não dá para dormir no tempo, não dá, você tem que ir para cima mesmo, a não ser que chegue numa idade igual eu, igual outros, né, que a gente quer só brincar, quer só o esporte, quer só atingir bom tempo nas corridas amadoras, né? Agora, para quem
tá almejando coisa a mais, tem que correr rápido contra o tempo, né? E aí a cabeça do atleta vai a 1000. Como é que o senhor faz para trabalhar essa cabeça do atleta? Não é uma coisa fácil você segurar a pessoa para que ela não dê um passo maior daquilo que ela pode, e ao mesmo tempo você acabar não incentivando muito para que ela também busque seu sonho, né? A gente tem que tem que ser bem realista com tudo, né? Muito bem, muito bem. No caso do Matheus, ele começou tarde o esporte, né, de corrida. Talvez se tivesse sido lapidado um pouquinho mais cedo, estaria aí numa performance muito maior. Estaria não, com certeza estaria numa performance maior ainda do que vem. Então, assim, o que a gente trabalha com ele é isso. A gente nunca falou para ele assim, olha, que vai dar tudo certo e você vai ver, você vai conseguir. A gente está sempre conversando com ele essa questão de voltar a estudar, de estar sempre procurando um trabalho que consiga sincronizar as duas coisas e se de repente conseguir algum patrocínio ou algo, entrar num clube, alguma coisa que o jogue para frente, aí sim, mergulhar um pouco mais. Mas ele ainda tem condições, ele tem condições bastante de procurar algo para se fortalecer, se talvez não ser um campeão olímpico, algo nessa estrutura, mas de viver do esporte, sabe? De fazer provas, ganhar provas regionais, até estaduais, e viver disso, porque gosta. O principal fato é gostar, e o Matheus, ele gosta dessa atividade, né? É o que a gente incentiva muito. Muito bem, o professor, gente assim do nível do Mateuzinho, tem mais, do nível, digo, a idade, tempo, tem mais na equipe? Nós temos sim alguns atletas que vêm se despontando aí, parecido com o Matheus. Temos o Adriano, que chegou agora há pouco tempo, Adriano Salvador. É um atleta que vem crescendo a cada dia, em cada prova. Ainda não se estabeleceu ainda numa prova própria, está correndo vários tipos de prova para vivenciar, aprender. Acredito que quando ele conseguir estabelecer ali aquela prova que ele queira, ele vai se despontar tanto quanto o Matheus. Já corre mais que o Matheus, mas ainda não se estabeleceu, né? Qual que é a idade dele, professor? O Adriano já é um pouco mais velho, ele já tem acho que 30 e poucos anos, 34, acho que é isso. Mas tem um bom despontamento no esporte também. Vai ser bem falado aí até daqui para frente. Temos Antônio Menezes, que já é um pouco mais velho, já é um atleta sênior, mas que teve bons resultados depois que entrou na equipe. Começou a correr muito tarde, com 40 anos, mas geralmente está sempre aí perto do pessoal, perto dos pódios. É um atleta fenomenal pela idade que apresenta, fora de série. E temos aí, chegando mais alguns, a gente ainda está vendo qual que é a melhor prova, às vezes orienta, às vezes a pessoa não quer aquela prova, prefere outra, e a gente deixa um pouco livre nessa questão, né? Mas nós temos sim atletas aí que fazem parte desse cenário, né, de pódios aí, igual o Matheus. A gente tem também o Anderson Varenga, que chegou há pouco tempo aí, veio de Minas, está treinando com a gente, também tem uma boa conduta esportiva, está se ajeitando agora, aprendendo a se alimentar melhor, treinando melhor. O pessoal que o senhor tem aí, o pessoal que você tem aí, o professor, a maioria é beia, 5, 10 km, enfim, ou a maioria é maratona, como é que é a equipe dividida? Bom, o pessoal que faz parte do grupo já há muito tempo, já se estabeleceram em vários tipos de provas, já passaram tanto pelos 5 e foram até a maratona, e agora estão aí se voltando, né? Então estão se achando nas suas provas, vendo aquilo que é mais que condiz mais com a sua realidade, tá? Para buscar resultados. Nós temos aí que nem, por exemplo, as meninas, a Ellen, que já fez maratona, mas sempre está aí no pódio das provas de 5 e 10, né? E agora a maioria do pessoal já chegou na maratona, mas agora estão aí se estabelecendo, procurando a prova que é aquela que consegue atingir um resultado melhor em termos para buscar pódio, né? Então é isso que o pessoal faz, ele começa a vivenciar as provas menores, vai para a prova maior que é a maratona ou até desafios ultras aí, e aí depois começa a cair, ver qual que é as quilometragens onde tem mais desenvolvimento e acaba buscando aí o resultado para a gente poder ter mais vitórias, né? Equipe feminina, como é que tá a equipe feminina? A nossa equipe competitiva feminina, também? A nossa equipe feminina ela é muito boa, a gente tem aí, disponibiliza aí de umas 4, 5 meninas que estão sempre no pódio. Entretanto, nós temos aí algumas que estão se voltando mais para a maratona agora, se preparando mais para a maratona, né? E do destaque do pessoal feminino, nós temos a Ângela, que está sempre aí no pódio, tá? Temos a Ellen, Sheila,
E até minha esposa, Célia, que tem buscado alguns pódios nas categorias, né, perto da geral também. E a gente está aí, o que a gente tem orientado é isso, é fazer as pessoas pensarem aquilo que é mais viável para elas, né? Sem desgastar, sem dar assim, nenhuma lesão, porque infelizmente os atletas da nossa equipe eles não vivem disso, né? Eles são atletas amadores. E o que a gente sempre orienta é isso, é buscar algo que não seja só forçar, mas que dê qualidade de vida, né? Porque precisam trabalhar depois, precisam ter recuperação. E nós estamos aí, estamos bem. E o esporte vem crescendo, né, professor, aqui no Grande ABC, né? Ribeirão Pires, Mauá, Rio Grande da Serra, São Bernardo, enfim, a região inteira aqui vem cada vez crescendo mais o esporte, né? Então, eu creio que vamos dizer assim, novos desafios vão aparecer, novos atletas vão aparecer, porque um vai sendo influenciado pelo outro, vai aparecer, e a tendência é as equipes crescerem, né? Olha, Marcos, eu vou ser bem sincero para você, tem melhorado sim a questão desportiva na região, mas infelizmente eu tenho que falar para você que assim, a gente está muito atrás ainda das regiões como Santo André, São Caetano e São Bernardo. Sim, isso sim. Bom, como eu já trabalhei em São Bernardo, já trabalhei para São Caetano, não dá para a gente comparar o nível de desportividade com essas outras cidades e de estrutura física para poder atender os atletas, né? Mas assim, as secretarias de esporte, eu posso dizer que pelo menos a de Ribeirão, enquanto a gente estava tendo contato com as gestões anteriores e agora, estão parecendo se preocupar um pouco mais com a questão de promover eventos, né, de dar um pouco mais de comodidade aí para os atletas, mas ainda precisa de muita coisa para poder chegar num nível de aperfeiçoamento aí, fazer com que atletas saiam mais da região e promover melhores espaços, promover mais competições na própria cidade, né? Não é uma crítica, mas assim, para a gente poder chegar perto dessas cidades aí, a gente precisa de muita coisa ainda, tá? Muito bem, mas eu vejo aí a procura dos atletas grande, né? Tá maior do que antes a procura para esse esporte, né? Porque antes era futebol, né? Sim. E os outros esportes, né? Principalmente a corrida. Eu costumo dizer que a corrida é o esporte mais justo que tem, porque não tem como. Para chegar tem que estar bem, tem que ser bom, não tem que treinar, não tem segredo, né? Não tem aquele jeitinho. O futebol não, o futebol a pessoa tá lá barrigudo, ruim, não treina, mas se ele fizer um gol, pronto, ele é o craque do time. A corrida não tem essa, a corrida ou ele é ou ele não é. Então eu considero um dos esportes mais justos, né? A corrida de rua. E antes não tinha essa procura, né? Agora tem uma procura maior. Isso aí eu acho que é dado aí, não vou dizer nem a elite, porque a elite, a gente vê que o último campeão da São Silvestre foi o Marilson. O último campeão, o último brasileiro. E faz quanto tempo isso? Faz muito tempo. E agora que o Daniel deu uma destacada, né? Mas a gente ficamos sem um destaque muito tempo, então não tem influência da elite, né? A influência que tem é dos amadores, é nós que estamos na rua aí influenciando, né? O pessoal de hoje, né? Então, nessa questão eu vejo aí um crescimento, né? O senhor veja bem, o senhor tá com uma equipe boa, grande, né? Alguém influenciou, eu creio que esse alguém é nós, os amadores. Então, há uma importância, né? Dos amadores aí, amantes pela corrida, né? Saindo aí pelas ruas, né, professor? Sim, bom, quanto à questão de participação, não há o que se discutir. Algumas pesquisas, há não muito tempo atrás, até na fase da pandemia, mostraram que, pesquisas até da mídia mesmo, que Rio Grande da Serra e Ribeirão estavam como as cidades com mais praticantes dessa atividade de correr, né? Então, assim, a gente tem um grande público. O que a gente precisa realmente é uma política que atenda essa demanda e que busque, né, cada vez mais dar atendimento, porque é um público que vai crescer cada vez mais, precisa de orientação, porque correr não é uma coisa fácil, é uma coisa que exige treinamento tanto físico quanto psicológico, né? E que a corrida ela pode ser, sim, usada como uma estratégia de melhoria da saúde, da educação de toda a população, tá? É verdade, muito bem. Nas admirações do Rio Grande da Serra, vocês vêm também? A equipe costuma vir para cá? Como é que vocês fazem?
Em Rio Grande da Serra, a gente já tentou expandir um pouco o nosso trabalho para poder atender o pessoal, porque nós temos atletas de Rio Grande também. Entretanto, a gente não disponibiliza de tempo viável, porque eu e a Célia somos professores da rede estadual de ensino, então, assim, a gente só tem o contraturno para poder trabalhar, ou à noite, né, que é no caso das escolas, e em Rio Grande da Serra a gente não conseguiu atender por conta disso, não ter espaço na agenda. Mas é uma cidade que a gente tem vontade de atender, de fazer nossa assessoria aí, e que a gente já tem assim, uma futura planejamento para que isso aconteça. Tanto pela questão de praticantes, que é muito grande a questão de praticantes aí, quanto pelo espaço, que nós temos boas áreas verdes para correr em Rio Grande. Inclusive, hoje estivemos aí treinando perto de Paranapiacaba, né? Fizemos aí o nosso treinamento. A gente costuma ir para Rio Grande treinar também, ficamos aí no Trevo, passamos para Paranapiacaba. Muito bem. Professor, e o doutor Borges aqui, Antônio Borges, né? Ele tá falando também a respeito aí que cura a depressão, a corrida, né? Nesse requisito. Também tem esse poder, né? A corrida, né? A corrida é uma coisa fantástica. Ela te proporciona vários tipos de melhoria, tanto no aspecto físico, quanto no aspecto psicológico, emocional, social, enfim. E se tratando de pessoas que estão aí buscando se reerguer novamente, aí, fugir de depressão, fugir de problemas que já passam aí na questão profissional, familiar, conjugal, não tenha dúvida. Se a pessoa conseguir ter uma sincronia com a corrida, iniciar ali, pelo menos ter aquele primeiro contato, com certeza, ela vai ter uma estruturação melhor para passar esse tipo de problema. A gente tem vários casos na equipe, não só na equipe, mas conhece diversas pessoas que têm esse relato, como o professor, como o Antônio colocou aí, tá? E, de fato, quem quer realmente melhorar a cabeça é um esporte que vai ajudar muito a tratar dessas coisas, tá? Muito bem, já vamos encerrar já, tá bom? É que tá dando uma boa audiência aqui no CX Rádio, aqui no Rádiosnet, então vou segurar o senhor só mais um pouquinho. Vamos lá, a questão do pessoal da terceira idade. Vamos lá, você tem pessoas aí da terceira idade, a terceira idade tem um trabalho específico para eles? Marcos, a gente tem pessoas na faixa etária desde os 14 até os 65 anos de idade aqui na equipe, alguns até um pouquinho mais. Bom, o pessoal que trabalha mais na faixa etária acima dos 60, a gente tem sim uma preocupação um pouco maior, está sempre um pouco mais próximo, conversando, perguntando, exigindo exames para poder ver se está tudo bem. Bom, quanto à questão de treinamento, a gente é bem rigoroso nessa questão de quando a pessoa quer ser muito competitiva, a gente sempre está vendo se é possível ela participar da tal competição que ela quer, naquela distância, naquele tempo. E, assim, geralmente os idosos que vêm para a gente, que já tem uma vida esportiva já desenvolvida, então fica um pouco mais fácil. Mas se é um idoso que quer começar a caminhar, para começar a correr, pode estar vindo conversar com a gente vai orientar da forma correta, porém, a gente tem que ter uma boa orientação antes de começar qualquer tipo de meta, né? Eu quero procurar aqui pelos Caveiras, eu tenho 70 anos de idade, quero correr minha primeira São Silvestre. Não tem problema. Um exemplo, a gente vai dar essa orientação. Se a pessoa tiver uma boa disciplina, tiver maturidade esportiva, cabeça boa, ela vai conseguir desempenhar com certeza aí aquilo que ela procura, tá? Muito bem, o pessoal está enviando aqui para a gente no WhatsApp, perguntando aí qual que seria o valor da mensalidade. O pessoal, é só um valor irrisório, é uma contribuição para ajudar, até porque ele leva no treinamento lá a fruta, leva a banana, leva a maçã, pode ter certeza que não vai pagar nem a maçã que você vai comer, tá bom? O pessoal tá mandando aqui no WhatsApp. Então, se for essa questão, você vem para cá, tá bom? Vai procurar o professor, conversa lá com o professor, você vai ter uma assessoria aí excelente, não se preocupe com isso, isso aí é uma questão pequena, né? Até porque você vai precisar chegar aqui, vai precisar de uma boa orientação, vai precisar aí de comer aí uma fruta boa, e o professor vai trazer tudo isso aí, toda essa estrutura, tá bom, menino? Tá bom, menina? Então é só procurar aí o professor, tá bom? Mas vamos dar continuidade aí, professor, mais um pouquinho, viu? A audiência ainda tá boa. Deixa começar a cair a audiência, aí eu dispenso o senhor, viu? Tá. Mas bom. Vamos lá. Professor, então
Falando ainda da terceira idade, né? Falando da terceira idade. A terceira idade tem que ter principalmente aquele que nunca participou, nunca participou desse tipo de esporte, né? Então, como é que o senhor faz a preparação? Começa aí com uma caminhada, ou o senhor envia no médico, enfim, manda trazer os exames médicos? Como é que o senhor faz aí essa preparação antes de iniciar os trabalhos com a terceira idade? Marcos, nós temos, assim, alguns protocolos de segurança que a gente tenta seguir, né, de acordo com aquilo que é indicado. Porém, a gente vê muito o perfil da pessoa. Se a pessoa já tem um histórico esportivo, já fez alguma atividade esportiva, não está parada há tanto tempo, mas já faz parte da terceira idade, a gente convida para ela vir fazer um treino, né? Se não tem nenhum problema de saúde, a gente convida para vir fazer um treino, conversar, bater um papo, fazer uma coisa bem descontraída, bem recreativa inicial, e olhar um pouquinho o perfil da pessoa e ver como que ela se estabelece com aquilo que a gente propõe. Passado isso, a gente bate um papo, fala assim, olha, eu acredito que você tenha um bom desempenho, pode melhorar isso, e aí a gente convida a fazer, vamos tentar trabalhar dessa forma, fazer treinos mais curtos, dessa forma assim, e orientando aos poucos. E aí pedir para sempre que a pessoa, principalmente, faça exame médico para ver se está tudo bem antes de iniciar a prática, né? Aí, passado esse primeiro momento, esse contato e o exame médico, a gente começa a estabelecer as metas. Olha, o que você pretende? Você quer fazer uma prova? Você quer simplesmente vir e ter bem-estar? Você quer... Porque geralmente as pessoas vêm mais para vamos dizer assim, se sociabilizar e fazer uma coisa para o bem-estar físico. Porém, é automático. A pessoa começa a melhorar, ela busca algumas metas maiores, né, dentro da corrida. Se dentro disso ela quiser buscar as metas maiores, aí a gente senta e vai dar outras orientações. Então você tem que procurar além do médico, você tem que procurar esse profissional da alimentação, você tem que fazer uma fisioterapia, você tem que ter um condicionamento muscular na academia. Então é isso que a gente faz, não só com a terceira idade, mas com todos, né? Claro que com o pessoal que tem um pouquinho mais de avalias de problemas aí com a questão da idade, a gente fica sempre um pouco mais de olho pela questão da vulnerabilidade, tá? Mas não tem algo muito assim, olha, você não pode fazer isso, você não vai fazer isso. A gente é bem tranquilo nessa questão aí, tá bom? Muito bem, professor, muito bem, maravilha. Professor, nós estouramos o tempo. Por mim, eu segurava mais o senhor, mas o pessoal que está comigo aqui da produção diz que tá na hora de parar, né? Mas vamos lá, professor, eu quero agradecer, tá, a sua participação aqui conosco, né? 1h07 aí de bate-papo, né? Agradecer o senhor, eu conheço o senhor de vista, né, nas provas aí que o senhor tem, eu sempre vejo o senhor correndo lá com a moça, a menina que é deficiente visual, né, a Inara, eu sempre vejo, né, e acho impressionante, na última prova que teve, vocês saíram um pouco na frente, eu saí, aí eu vi o senhor orientando ela, no meio do caminho eu tava passando, acho que o 2º ou 3º quilômetro passando, e eu ouvi o senhor falando assim pra ela assim, ó, cuidado, tem um buraco aí, tem um buraco aqui, eu vi o senhor orientando, então eu achei interessante, né, o senhor amarrado com ela, né, com aquela fita, né, não amarrado com aquela fita com ela, e além disso orientando, cuidado com isso, cuidado com aquilo, orientando, eu achei fantástico isso, né, tal dedicação, né? Eu creio que não é fácil, mas a gente vê aí essa dedicação aí do senhor. Quero parabenizar por isso, né? O senhor e também aí pela equipe vencedora que vocês têm aí. É uma equipe aí que uma equipe que a gente vê bem unida, uma equipe de pessoas campeão, né? Parabéns, viu, professor? As suas considerações finais, professor. O senhor tem aí uns 20 minutos aí para as considerações finais. Tá bom. Bom, primeiro, obrigado aí, Marcos, pela oportunidade de estar sendo entrevistado aí, de passar um pouquinho do nosso trabalho. Os Caveiras, ele não é uma entidade totalmente filantrópica, a gente não trabalha voluntariamente, mas o que a gente faz pelas pessoas é com muito carinho e como a gente coloca, se você pôr na ponta do lápis aquilo que você paga pelo tratamento que você tem aqui, pelo amor que você recebe, é muito justo, tá? E agradecer por esse contato, de estar passando nosso trabalho, tá? Divulgando isso, porque é muito importante. Hoje a gente não tem na região um clube, uma secretaria que não atende totalmente esse tipo de trabalho. E assim, tá falando que é muito importante esse tipo de divulgação que você está fazendo. Com certeza as pessoas vão ter um pouquinho mais de orientação antes de procurar uma prática esportiva, tá?
e continuar divulgando essa parte da corrida, da atividade física, porque isso é um produto que vai crescer a cada dia mais e que não vende em mercado, né? Não tem pílula para isso ainda, não vende em caixinha. Então, as pessoas vão procurar isso cada vez mais e vai ser muito bem elaborado para aqueles que investirem nessa parte de divulgação e trabalho com atividade física. Agradeço aí, pessoal, por ter dado essa oportunidade de a gente estar falando, né? E sempre que vocês quiserem aí, pode chamar, quiser saber de coisas mais específicas, fazer algum outro bate-papo, a gente está aí sempre aberto a discussões aí, bater papo, tá bom? Muito bem, eu desde já agradeço a sua atenção, a sua também confiabilidade aí conosco. Dizer pro pessoal que está ouvindo aí, pessoal, apoia a gente lá, tá bom? Se inscreve lá no nosso canal, também no YouTube, ajuda a gente, que a nossa intenção aqui é divulgar aí o trabalho aí desses grandes homens aqui que faz aqui na região, tá bom? Professor, só mais uma deixa aqui, professor, só mais uma questão aqui, aí a gente encerra de vez mesmo. Vamos lá. Eu vejo que aqui em Rio Grande da Serra tem um treinador aqui, tem o Neto, amigo meu, né, da equipe Pegada do Rio. Aí o senhor tem a equipe Os Caveiros e tem outras equipes, né, aqui na região mesmo, outras equipes, né. Eu falo das duas, que é as duas que eu mais conheço, né. Se vocês se unissem, vocês líderes, se unissem, montasse tipo, deixa eu pensar, tipo uma liga, tipo uma federação, igual tem o futebol, não teria uma força maior? Não podemos deixar de destacar que nós temos outras equipes de grupos, né? Claro. Bom, o Neto faz um bom trabalho aí com o pessoal da equipe da Pegada, tá sempre nos eventos, tá sempre nas provas, e isso é muito importante, né? Não precisa somente, não pode ter só uma equipe, tem que ter várias, isso é muito importante, essa difusão. E é como até o Antônio colocou aqui, a gente não tem rivalidade, a gente está sempre se confraternizando, né? E se vê, se ajuda, se apoia, dá força daquela forma que a gente faz nas provas, tá? Agora, quanto à questão de se unir, assim, às vezes a gente não tem essa disponibilidade de se unir devido à questão da própria logística, né? Que nem o Neto, ele age mais na região de Rio Grande, ele mora aí, fica mais fácil para ele, eu acabo ficando aqui. Mas nada impede da gente, já falamos algumas vezes de unir para fazer treinos juntos, fazer uma boa divulgação. Nada impede. A questão é da agenda, né? Dos horários, da localização. Meu professor, eu digo nem na união de treinamento junto, né? De repente aí, eu não digo nem isso, eu digo assim, administrativamente, assim, eu digo assim, por exemplo, assim, vamos criar um grupo. Não, claro, cada um com a sua equipe, mas criar tipo uma federação, como se fosse futebol, como o futebol tem, né? Tem aquela federação, tal, tipo assim, pra poder aí, vamos dizer assim, alavancar aí mais o é uma ideia bacana, viu, Marcos? A gente de repente fazer uma liga dos corredores. Isso, tipo isso. De repente tá unindo forças aí entre até cidades mesmo. E de repente tá colocando mais disponibilidade nossa, técnica mesmo, para ajudar a fazer montagem de eventos, essas coisas. Mas vamos aí aberto, de repente é uma boa ideia aí, uma boa deixa para que a gente pode ser uma força maior aí no esporte, né? Eu acho bacana, se houvesse essa questão administrativa, né, de vamos dizer assim, de líderes para líderes, seria bom, daria para fazer grandes eventos, eu acho que daria para dar um apoio legal aí a mais atletas, e eu acho que seria fantástico. Professor, obrigado! Tá bom, Marcos, eu agradeço mais uma vez, agradeço a todos que estiveram aí no bate-papo com a gente hoje, lembrando sempre que qualidade de vida em primeiro lugar, e alta performance sempre que a gente puder tá alcançando junto com ela, tá bom? Ok, muito obrigado, tudo de bom, viu? Foi um prazer ter o senhor aqui conosco. Um abraço, Marcos, tudo de bom. Muito bem, pessoal, é isso aí, já encerramos aí a entrevista aí com o professor Fábio Motovani, né? Gente boa demais, Muito bem, quero informar vocês que esse vídeo, né, essa live, ela vai estar disponível aí daqui aproximadamente 1h30, né, produção? 1h30, 2 horas vai estar disponível aí, tá bom? Aí depois vocês podem pegar o link e enviar, né, pros amigos, tá bom? Mas ela vai ficar disponível daqui 1h30, tá bom? Não vai ser postado agora.
Pessoal, se inscreva no nosso canal lá, tá bom, menino? Você vai receber o link aí, vai estar o link aqui, né? Clicou no link, se inscreva no nosso canal, dá uma força lá pra gente, para que a gente possa crescer também e continuar aí apoiando aí esse esporte aí, corrida de rua, tá bom? Um abraço a todos, fui!